Fala, coração! Para provar que nem só de vestibular vive a literatura, hoje estamos aqui numa aula completamente diferente. O direito à literatura. Uma homenagem aí ao Antônio Cândido, maior, o principal crítico literário brasileiro. Beleza? E falando de direitos humanos, entre eles o direito à literatura, passearemos um pouquinho aí sobre dois contos, um do Mia Couto, autor moçambicano, outro do Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro. Vamos lá? Então aqui, coração, direitos humanos. Precisamos falar deles? Sim, né? Se todos os problemas estivessem resolvidos, não precisaríamos. Só que o progresso não trouxe a felicidade. Essa era a ilusão da chamada Belle Époque. Na segunda metade do século XIX, o grande avanço da ciência e da tecnologia, esse avanço gerou essa ilusão de que o progresso científico, o progresso tecnológico, geraria, né, a felicidade coletiva. Só que não. Ao lado da civilização, convivemos com a barbárie. Do lado da racionalidade técnica, um comportamento humano bastante irracional. E do lado do progresso industrial, a exclusão das grandes massas. Então, enquanto houver isso, precisamos, né, lutar pelos direitos humanos. É uma luta constante e permanente. Beleza? Por que direitos humanos? Pensem comigo. Aquilo que eu considero que seja indispensável para mim, eu tenho que acreditar que ela, né, que essa coisa, que esse bem vai ser indispensável para todos. Beleza? Se somos todos humanos, beleza, coração? Então, o meu direito é o direito de todos. É indispensável para o próximo e, portanto, para todos aqueles que são humanos. O Antônio Cândido, no texto dele, né, o texto é de 1988, publicado no livro Vários Escritos, ele vai partir aqui de um conceito do Padre Lebré. Padre Lebré faz uma diferença entre bens incompressíveis e bens compressíveis. Compressíveis seriam supérfluos, aquilo que a gente pode abrir mão. Incompressíveis é aquilo que não pode ser negado a ninguém. Então é um direito de todos, deveria ser um direito de todos. E nesse pacote, é essa a ideia do artigo do Antônio Cândido, não podem entrar só os bens materiais, não devem entrar só os bens materiais. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso já está na Bíblia, né? Mateus 4, versículo 4. Ou, se vocês preferirem algo mais profano, música dos Titãs, comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Brilhante texto, né, coração? Por quê? Porque pão e circo é aquilo que é oferecido desde o Império Romano. Para você distrair o povo, você oferece pão e circo. Nada contra o circo, nada contra a diversão, mas não é suficiente. Tudo bem? Precisamos de comida, precisamos de diversão, mas também precisamos de arte, porque é a arte que vai fazer pensar, é a arte que vai oferecer outros mundos possíveis. Acreditar, sonhar com outros mundos possíveis. Se tirarem isso do ser humano, estão tirando um direito. Tudo bem? Então, aqui nesse pacote dos bens incompressíveis, a origem da palavra está aí, né? Não diminui de volume quando submetido à pressão. Então você vai entender algo que não deve ser, não pode ser reprimido, suprimido ou negado. E aí colocando tudo no pacote.
Nós queremos sim, nós temos fome de, né? Comida, diversão, arte. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Então a gente quer direito à alimentação, moradia, vestuário, instrução, saúde, liberdade individual, amparo da justiça pública, resistência à opressão, lazer, arte e literatura. Literatura como arte da palavra escrita é uma das artes primordiais. Beleza? Então teria que ser, né? Deve ser uma das necessidades profundas do ser humano. Quando Antônio Cândido se refere à literatura, vamos entender literatura aqui como fabulação. O que seria isso? Sonhar, gente, é aquilo, encontrar em algum meio físico, alguma coisa concreta, palpável, material, algo que foi criado pela inteligência humana, né, que faça sonhar, que abra horizontes. E aí entra nesse pacote grande aí, lenda, folclore, anedota, anedota é piada, os causos, a história em quadrinhos, a canção popular, a moda de viola, o samba carnavalesco, ou seja, né, quase tudo. Beleza? Então não é só aquela literatura consagrada, não é só aquela literatura dos grandes clássicos. Não. É toda e qualquer forma de arte, toda manifestação artística, manifestação universal, porque é, né, de todos os homens em todos os tempos. Então, isso é uma necessidade humana. A gente tem essa necessidade de sonhar, é o sonhar literal, mas é também a necessidade de sonhar, o sonhar aí mais metafórico, mais simbólico. Da mesma maneira, né, que é o sonho que vai deixar aí, né, o equilíbrio emocional, a gente precisa ter o sonho literal para ter equilíbrio emocional. O Antônio Cândido faz essa relação. A literatura seria necessária para ter um equilíbrio social. Não temos equilíbrio social sem essa ideia bem ampla de literatura. As pessoas precisam disso. Todo ser humano precisaria disso. E, nesse sentido, fator indispensável de humanização. A literatura, assim como toda a arte, contribui, né, para criar humanidade no ser humano. Tudo bem? Para que a gente possa realmente ser humano, lutar pelos direitos humanos é a grande prova, né, a grande manifestação de humanidade. Por que a arte tem isso? Por que a arte faz isso? Essa ideia aqui para mim ela é fundamental, né? Você consegue, lendo um livro, vendo um filme, vivenciar dialeticamente os problemas. Você vai se aprofundar naquilo que é próprio do ser humano. Mas se aprofundar mesmo. O grande problema é que atualmente a gente convive com aquela ficção barata, Pulp Fiction. Nada contra o best-seller, desde que ele provoque, né, o pensamento, a reflexão, leve à profundidade. O grande problema do best-seller é que muitas vezes ele simplifica. É aquilo que você vê na ficção barata, do maniqueísmo. Você já procura imediatamente reconhecer o vilão e o herói, o mocinho e o bandido. E o mundo não é assim, coração. Não deveríamos ver o mundo, né, enxergar o mundo dessa maneira. Não há, né, mocinhos e bandidos só. As pessoas, os seres humanos são muito mais complexos. Então, quando você lê uma obra literária de grande qualidade, aquela ficção, né, grande arte, você vai sim, né, formar sua personalidade. Quando você lê um livro, você se identifica, você projeta nas figuras, nas personagens. Tudo bem? Comportamentos possíveis. Então, humaniza porque faz viver. A gente consegue vivenciar. E vivenciar o quê? Sentimentos, experiências contraditórias. Tá? Então, só a grande arte faz isso. Por isso que a gente precisa também, né? Além da comida e além da diversão, a gente também precisa de arte, da grande arte.
O Antônio Cândido mostra aqui que a literatura, e podemos, né, dizer toda a arte, tem três dimensões. Uma dimensão estética, uma dimensão emocional e uma dimensão racional. Na leitura racional, nós aprendemos, é uma forma de conhecimento. Então, lendo um livro, qualquer que seja ele, você vai conhecer pelo contexto, pela ambientação, pela época em que se passa. Você vai ter uma série de informações pela caracterização das personagens, pelo próprio enredo que está sendo construído. Você aprende, e aprende não só de um modo consciente, lógico, mas também de forma inconsciente, pelos comportamentos que estão ali projetados, transformados em obra de arte. A leitura emocional, ela é a mais fácil de perceber. Por quê? Porque nós nos identificamos com as personagens ou não. Você se identifica mais com um, menos com o outro? Tudo bem? Mas a gente se coloca dentro da história que está lendo. Então ali, né, óbvio, você vai se identificar também com visões de mundo. Você acaba construindo, formando a sua personalidade e formando a sua visão de mundo a partir das várias coisas que você lê, que você assiste, que você ouve, que você consome. Aí você não fica repetindo o discurso alheio. Aí você não precisa ser guiado ou influenciado por outras pessoas. Você vai ampliar o seu horizonte e vai formar a sua própria opinião. Mas, na opinião do Antônio Cândido, a dimensão mais importante é a dimensão estética. O que é a dimensão estética? É aquela que mostra a capacidade humana de dar forma àquilo que não tem forma. Todo mundo imagina, todo mundo usa a imaginação, mas nem todos conseguem transformar a imaginação em obra de arte. Tudo bem? Não estamos aqui falando de qualidade. Não é a qualidade que importa aqui. É transformar a imaginação, o imaginado, em algo concreto, em um objeto. Tudo bem? E esse objeto de arte, ele vai ter uma estrutura, uma forma, e ele vai ter um significado, um sentido. Então você tira do nada, onde não havia nada, você criou uma forma. Você transformou o nada em alguma coisa. Essa é a capacidade estética. É essa dimensão da literatura que faz com que a gente possa o quê? Acreditar em mudança. Acreditar que é possível o quê? Não aceitar a realidade como ela é. Imaginar outras realidades. Olha que bonito. Isso é um direito do ser humano. Não pode ser tirado. Querem tirar esse direito. As pessoas não têm o direito nem mais de sonhar. Né? Só aceitam a realidade, mais nada. E aqui então entendam, né? Não é só uma literatura social e empenhada que faz isso. Não é só aquela literatura comprometida ou, entrando nos estilos, uma literatura realista, neorrealista. Não, tá? Então, toda e qualquer literatura mostrando a realidade ou até fugindo dela vai manifestar, né, esse desejo humano de dar forma, de dar vida àquilo que não existe. Tudo bem, coração? Então, Castro Alves é citado aqui por ele como um autor engajado, um poeta social. Era o poeta dos escravos. Mas vejam, o que ele faz é literatura, é arte, é grande literatura, é grande poesia. E só por isso a obra dele tem valor. Se não, é panfleto, gente. Se não, vira só uma manifestação política. Tudo bem? Então, negar a fruição da literatura, o prazer da literatura, é mutilar a nossa humanidade. É o ser humano pela metade. Lembrem da música, a gente quer inteiro e não pela metade. Tá? Então, a própria, né, força humanizadora da literatura é essa capacidade, olha lá, de criar formas. Tudo bem? Formas pertinentes que tenham, né, estrutura e conteúdo, forma e conteúdo. Beleza? Então, óbvio, a gente imediatamente pensa, imagina aquelas obras mais sociais. Então, eu fiz um rápido percurso aqui das obras que realmente mostram a realidade como ela é, numa visão crítica,
pensando em Brasil, a gente vai ter esse desmascaramento aí, bem claro, né? A partir do livro Sertões de Euclides da Cunha. Em 1902, o Euclides da Cunha publica o livro Sertões. É uma obra de denúncia diante daquilo que ele viu, que ele testemunhou na Guerra de Canudos. Um massacre das pessoas que viviam no Arraial de Canudos. E aí vem aquela brilhante frase, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele é o primeiro que mostra que existem dois Brasis. Não existe só o Brasil do litoral, da faixa litorânea. Existe o Brasil do sertão. E esse Brasil do sertão, ele convive com 3 séculos de atraso. Atraso econômico, social, cultural, político. É um Brasil feudal que persiste ali. E ele abre espaço, né, dentro da literatura para mostrar esse Brasil. Machado de Assis poderia ser genial, mas ele nunca saiu do Rio de Janeiro. Então ele escreve sobre o Brasil que ele conhece. Aqui o Euclides da Cunha está trazendo um outro Brasil. Alguns anos depois, 1938, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Vai mostrar aquela família de retirantes, o Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, a cachorra-baleia, lutam pela sobrevivência. Procuram o que beber e o que comer. É a luta diária por se manter vivo. Então, existe isso no Brasil e a literatura tem a obrigação de mostrar isso. E você, como leitor, tem o direito de conhecer essa realidade. Direito e dever, as duas coisas. Fabiano, você é um homem. Ele está em dúvida se ele é um bicho ou se ele é um homem. O que faz dele um ser humano? O que faz com que ele seja diferente da cachorra-baleia, se ambos estão ali apenas lutando pela sobrevivência material? Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Somos muito severinos iguais em tudo na vida. O severino que busca a vida e só vai encontrando morte. O severino que só vai voltar a ter esperança na vida quando nasce o filho do José Carpinteiro, o filho do seu José Mestre Carpina. Nasce ali na região do Mangue, a região miserável do Mangue, no Recife. É o Cristo que nasce, é o Alto de Natal pernambucano. Então é uma obra de arte maravilhosa, Morte e Vida Severina. É uma peça de teatro, é poesia dramática, aquilo é escrito em versos. Rima toante, é um texto belíssimo. Então não vale só pela crítica social, vale enquanto obra de arte, vale pela dimensão estética. E isso também pode ser referido em relação à Hora da Estrela da Clarice Lispector. Último livro da Clarice Lispector, 1977. A Hora da Estrela vai mostrar o que? A Macabéa. Quem é a Macabéa? A migrante nordestina. Aquele sertanejo que deixou o sertão. Aquele retirante, assim como o Fabiano, assim como o Severino, que deixou o sertão e foi viver no Sul Maravilha. Acreditou naquela propaganda do Sul Maravilha. A Macabéa da Clarice Lispector só vai encontrar a Hora da Estrela na hora da morte. Então, aqui você tem aquela grande literatura que está desnudando a realidade, está mostrando uma realidade social de extrema pobreza, de extrema miséria, de exploração, de abandono. O que você faz com o excluído socialmente? Ou você inclui ou você elimina. Lembrou lá do Ao Vencedor as Batatas? É por aí, só que ela está mostrando de uma forma bem mais evidente. Tudo bem? A Macabéa sai da casa da cartomante pela primeira vez na vida sonhando com algo diferente, quando atravessa a rua é atropelada por um Mercedes-Benz. Tudo bem? Então a Hora da Estrela, o símbolo, né, do carro, a Hora da Estrela é a hora da morte. Tá? Então aqui eu coloquei 4 grandes obras da literatura de crítica social, mas o que eu quero mostrar mesmo é aquela obra que vai fazer sonhar, que vai mostrar a dimensão estética, porque na opinião do Antônio Cândido é essa, né, que é capaz de ordenar a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa visão de mundo. Olha o que ele coloca ali como humanização.
como, né, podemos nos tornar aí humanos, mais humanos. Exercício da reflexão. Pensa, no mundo em que a gente vive hoje, qual o espaço que as pessoas têm para reflexão? Aquisição do saber, boa disposição para com o próximo. Lendo, consumindo literatura, grande arte, você cria empatia. Você se coloca no lugar da personagem, você se coloca no lugar do outro. Afinamento das emoções, senso da beleza, cultivo do humor, percepção da complexidade do mundo e dos seres. Eu não vou querer enquadrar todo mundo naquela visão maniqueísta do bem e do mal, do mocinho e do bandido, do vilão e do herói. Eu vou entender que os seres humanos são complexos. Beleza, coração? Capacidade de penetrar nos problemas da vida. Então, essa dimensão estética da arte e da literatura vai, né, deixar os seres humanos mais abertos e compreensivos para a natureza, para a sociedade, para com o semelhante, algo que falta muito, né, no mundo de hoje. Então, falei já no início, né? Vou querer mostrar para vocês aqui um conto deste livro, ó. Ganhei aí, né, o autógrafo do Mia Couto, tive esse prazer aí de bater um papo com ele, uma figura agradabilíssima, uma pessoa super simples, super humilde e, na minha modesta visão, um dos grandes autores vivos que nós temos hoje da língua portuguesa. É um continho curto e vocês já vão entender rapidinho qual é a proposta aqui. O título do conto é Nas Águas do Tempo. Vovô era dos que se calam por saber e conversam mesmo sem nada falarem. Quem é o narrador protagonista? É o neto. É o neto que vai contar a história do avô. Garantido era que, chegada em certa hora, o dia já crepusculando, ele me segurava a mão e me puxava para a margem. O avô era um homem em flagrante infância, sempre arrebatado pela novidade de viver. Então, lógico, né? O avô, velho, idoso, mas contraditoriamente é alguém que mostra o quê, né? Essa flagrante infância, a novidade de viver. Consegue perceber, né, a eterna novidade das coisas, de tudo. Depois viajávamos até o grande lago, onde nosso pequeno rio desaguava. Aquele era o lugar das interditas criaturas. Tudo o que ali se exibia, afinal, se inventava de existir. Vejam, a metáfora do rio. O navegar o rio, o navegar o lago, navegar as águas do tempo, a outra margem. Óbvio, né? Se você tem aí uma referência literária, você vai lembrar. A terceira margem do rio do Guimarães Rosa. Estamos falando aqui, sim, de intertextualidade. Então, essa metáfora da outra margem. O velho excitado acenava, tirava seu pano vermelho e agitava-o com decisão. A quem acenava ele, talvez era ninguém. Nunca, nem por instante, vislumbrei por ali alma deste ou de outro mundo. Então o avô acenava. E o neto, para deixar o avô mais feliz, né, mentia para ele dizendo que estava vendo, mas não estava vendo nada. Então o avô acenava para aquela outra margem e o neto não estava enxergando nada. Tá? Estava duvidando até da sanidade mental, né, desse avô. O que esse avô está enxergando lá, né? Para mim, não podia haver homem mais antigo que meu avô. Lógico, é o mais velho da família. É a ligação desse narrador com o passado. Com o passado, coração, pense com a tradição, com a cultura. Essa é a ideia. Todo tempo a partir daqui são eternidades. Todos nós, seres humanos, somos inscritos num determinado tempo. Nascemos, vivemos e morremos. Só que, lógico, nós carregamos uma humanidade conosco. Essa humanidade nos é transmitida pela cultura, pela literatura, pela arte. Então, tudo aquilo que os seres humanos já fizeram, já pensaram, já criaram,
A gente pode carregar essa bagagem. Nós temos olhos que se abrem para dentro, esses que usamos para ver os sonhos. O que acontece, meu filho, é que quase todos estão cegos, deixaram de ver esses outros que nos visitam. Os outros, sim, esses que nos acenam da outra margem. E assim lhes causamos uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos pântanos para que você aprenda a ver. Não posso ser o último a ser visitado pelos panos. Não posso ser o último a ter contato com essa tradição, com essa cultura. A partir do momento em que a gente é inserido numa indústria cultural, a partir do momento em que a gente só consome aquilo que nos empurra goela abaixo, num mecanismo chamado globalização, a cultura local vai se perdendo. As pessoas hoje, os mais jovens, não conhecem o quê? Lenda, folclore, ditado popular, provérbio. Por que vestibular tem perguntado aí? Tem questões sobre provérbios. As pessoas vão perdendo isso, porque esse é um conhecimento, é uma cultura que é transmitida de geração a geração, de pai para filho, de avô para neto. Beleza? Presenciei o velho a alonjar-se com a discrição de uma nuvem, até que entre a neblina ele se declinou em sonho, na margem da miragem. Pela primeira vez eu coincidia com meu avô na visão do pano. Só quando o avô vai para o outro lado, só quando o avô abandona o barco e vai para outra margem, é que o neto consegue enxergar. Agora ele tem um contato com aquele outro lado. Agora ele conhece aquele outro lado. E vi o vermelho do pano dele se branqueando em desmaio de cor. Olha que belíssima imagem, né? Para se referir à morte. Tudo bem? Mas ele tem contato agora com alguém que está lá do outro lado. Então aqui, né, eu estou usando uma metáfora, né? Qual é o trabalho dessa literatura do Mia Couto, da literatura do Guimarães Rosa e de tantos outros? É navegar o rio da cultura resistindo, né, contra o oceano da globalização, para a gente preservar, conseguir preservar as nossas tradições culturais. Então temos direito a isso. Temos dever também, mas vamos na linha do direito. E aqui é o final do texto que eu acho, né, lindíssimo. A água e o tempo são irmãos gêmeos, nascidos do mesmo ventre, e eu acabava de descobrir em mim um rio que não haveria nunca de morrer. A esse rio volto agora a conduzir meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra margem. Ou seja, aquilo que o avô passou para ele, ele vai continuar passando agora para o filho. Então ele está transmitindo essa cultura, essa tradição cultural para as novas gerações. Tudo bem? É um pouco do que a gente tenta fazer aqui, tá? E lógico, não dá para perder de vista a terceira margem do rio do Guimarães Rosa, porque é evidente, né? O Mia Couto declara isso o tempo todo. O grande autor brasileiro, o que mais inspirou a obra dele, a criação dos neologismos, Guimarães Rosa, né? Aquele que falava que o sertão é o mundo, o sertão de Minas Gerais é o mundo. Esse conto é curtíssimo também, a terceira margem do rio, e eu vou lembrar aqui só algumas frases. Nosso pai era homem cumpridor. Vejam, não tem nome. Nosso pai. É quase que um pai de todos. Esse pai, num belo dia, abandona tudo e todos, pega uma canoa. Vejam a imagem. Como para caber justo o remador. Só cabe o remador. Madeira, cabe só a pessoa. Vai interpretando. E ele vai lá para o meio do rio. Ele não está nem numa margem, nem na outra margem. Ele está o tempo inteiro navegando. Ou seja, ele está ali na terceira margem do rio. A terceira margem do rio é o próprio rio. A terceira margem do rio é a transcendência. Quando você pisa numa margem, pisa em terra,
Você está no mundo da imanência, no mundo material e concreto. Quando você está navegando no meio do rio, você está no mundo da transcendência. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. E o rio, o rio, pondo perpétuo. Qual é a ideia do rio aqui? A gente viu lá no conto do Miyakoto. É o eterno, né? É a eternidade. No mundo material concreto da imanência, quando você pisa a terra, o chão de cada margem, você está vivendo inserido no tempo. Você tem um determinado tempo de vida. Você nasce, você vive, você morre. No rio, não. Quando começaram a correr as águas de um rio? Quando elas vão parar ou terminar? Então o rio é o símbolo do eterno. Porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Eu vou virar o rio. Eu saio do tempo da imanência e eu entro no tempo da transcendência e da eternidade. Qual que é esse tempo da transcendência e da eternidade? É o tempo da arte, é o tempo da cultura, é o tempo da tradição, é aquilo que fica para sempre. Ulisses, personagem lá da mitologia grega, né, tem um belíssimo poema do livro Mensagem do Fernando Pessoa. Ele fala: o mito é o nada que é tudo. Por que é nada? Porque não existe. Mas é tudo porque é aquilo que dá vida, que dá sentido, que dá significado para as coisas. Pode nunca ter existido e até hoje nós falamos sobre Ulisses, a Odisseia. Várias e várias obras recriaram a Odisseia de Homero. E a gente está aí falando de algo que nunca existiu. Nunca existiu, mas está existindo. Porque faz parte o que dessa terceira margem. É a margem da cultura, da arte, da tradição. E é por isso, coração, que a literatura não pode ser um privilégio. A literatura não deveria ser pérolas aos poucos. Não deve ser para deveria ser para todo mundo. Todo mundo, todo ser humano deveria ter direito a isso. Tudo bem? A conhecer essa tradição, a conhecer essa cultura, qualquer que seja, pode ser a lenda, pode ser o folclore. Mas se privar disso é ser metade, é não ser inteiro. A gente quer inteiro e não pela metade. Então aqui eu vou ler mesmo, tá? Porque é do Antônio Cândido. Quanto mais igualitária for a sociedade, maior deverá ser a difusão humanizadora das obras literárias. Tudo bem, coração? Não precisa ser a literatura engajada, comprometida, realista ou neorrealista. Não, é qualquer tipo de literatura. Porque o criar uma obra literária, a dimensão estética, é o que mostra para o ser humano que ele é capaz de sonhar, ele é capaz de mudar, ele é capaz de transformar, ele é capaz de resistir. A luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. É um pouco isso, né, que a gente aqui no Escolha Educação quer acreditar. A gente quer fazer algo que seja para todos, que todos possam ter acesso, e não seja só para alguns. A fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Então é essa luta, é por esses direitos humanos que a gente está lutando aí. Não só o direito à educação básico, né? Mas o direito à arte, o direito à literatura. Nós queremos tudo. A gente quer comida, diversão e arte. Beleza, coração? Então um intervalinho aí, né? Dentro dessa loucura dos vestibulares, para a gente pensar um pouquinho e também expandir um pouco os horizontes. Valeu? Aquele abraço. Fui!